um fóssil. Se aquele lençol, por exemplo, que envolveu Cristo, o Santo Sudário, se tem realmente a idade que tem, e é o Santo Sudário, o que se faz? Se observa que todo ser vivo, ele apresenta em seu interior carbono 14, que vem nos alimentos que todo dia nós comemos. Pô, mas o carbono 14 é um elemento radioativo, ele vai desintegrar? Vai, mas você não vai comer no dia seguinte? E você vai repor a quantidade inicial. Então, enquanto você estiver vivo, você tem carbono 14. O dia que você morre, você para de comer. Oh! Nesse momento, você parou de repor a quantidade de carbono 14 inicial do seu corpo. A partir desse momento, ele começa a desintegrar sem ser mais reposto. Então imagine que um dia, escavando, descobriram um osso seu. Aí vão lá, pegam uma lasquinha e fazem uma análise do quanto existe naquele osso de carbono 14. Você tinha, claro, um dado oficial de quanto teria no início, e aí, quando você descoberto, tem um valor qualquer de massa. Aí, nessa análise, descobriu-se lá que você tem 25% do que deveria existir dentro daquele osso. O que isso significa? Que se você vivo tinha 100%, passou-se uma meia-vida e restou 50% da massa. Passou uma outra meia-vida e restou 25% da massa. Ou seja, passaram-se 2 meias-vidas do carbono 14. Como eu já tinha dito, se a meia-vida é de 5.600 anos, se passaram 2, você já está morto há 11.200 anos. Olha que emoção! Você já é um fóssil. E dessa forma, você data com uma realidade bastante importante a real idade de um fóssil, de um lençol, de um ser que um dia foi vivo e já faleceu há um bocado de tempo. É dessa forma que a datação do carbono 14 é utilizada nos processos de cálculos de idade aproximado. Vamos observar como esse carbono 14 é feito nas altas atmosferas do nosso planeta. Formação do carbono 14. O nitrogênio existente na atmosfera é atacado por partículas chamadas de nêutron, N01. A partir daí, ele produz, olha a setinha, o carbono 614 e emite um próton que vai se alocar na atmosfera. Então, o nitrogênio da atmosfera se transformou em carbono 14. Só por curiosidade, veja só, esse carbono 14 da atmosfera se junta ao oxigênio da mesma e se transforma em CO2. A planta pega esse CO2 feito de carbono 14 e na fotossíntese vira o seu alimento. Você vai lá, ou o bichinho vai lá, colhe lá a verdurinha, a plantinha e come. Esse carbono 14 voltou para dentro de você. Dessa forma, nós, seres vivos, restabelecemos sempre a quantidade inicial de carbono 14 do nosso organismo. Basicamente, todos os seres vivos captam a partir desse processo. Vamos fazer agora alguns exercícios. Vamos lá, o primeiro. A meia-vida do radioisótopo iodo 133 é 20 horas. Considerando uma massa inicial desse isótopo igual a 2 gramas, qual o tempo decorrido para que esta massa reduza sua atividade para 0,25 gramas? Veja só, quando você fala num problema de meia-vida, o mais fácil de trabalhar com isso é a ideia proporcional. Veja, você partiu de 2 gramas, massa inicial do problema, e quer chegar a uma massa restante de 0,25. E ele disse para você lá no início, vamos voltar ao enunciado, qual era a meia-vida do iodo. A meia-vida, então, é 20 horas. Sendo assim, repara, eu tinha inicialmente 2 gramas. Após 20 horas, passei a ter 1 grama, a metade. Após 20 horas, passei a ter meio grama, a metade. Após 20 horas,
0,25 gramas. Ou seja, passaram 3 meias-vidas desse processo. Então, se passou 20 mais 20 mais 20. Observaram? 60 horas. Viu como é tranquilo? Vamos fazer um segundo exercício. O contador Geiger é um aparelho que é usado para saber o nível de... O Geiger e o Miller produziram um aparelho que, através da ionização, gerava elétrons e media o quê? O índice de radiação, ou nível de radiação. Então, ele está associado à ideia de quê? Radioatividade. Vamos olhar as opções. Letra A, radioatividade. Letra B, molaridade. Letra C, acidez. Letra D, pressão. Letra E, temperatura. Óbvio que você já percebeu que a resposta correta está na letra A, que é radioatividade. Vamos pegar aí mais um exercíciozinho para fazer. Vem comigo. O iodo 125, variedade radioativa do iodo com aplicações medicinais, tem meia-vida de 60 dias. Quantos gramas de iodo 125 irão restar após 6 meses, a partir de uma amostra contendo 2 gramas do radioisótopo? Letra A, 1,50. Letra B, 0,75. Letra C, 0,66. Letra D, 0,25. Letra E, 0,10. Vamos então perceber os dados que ele me deu. Primeiro, ele disse que a meia-vida do iodo era de 60 dias. 60 dias equivalem a 2 meses. E ele me disse que a amostra inicial tinha 2 gramas. Então vamos lá. 2 gramas, 60 dias depois ou 2 meses, vai restar 1 grama. 60 dias ou 2 meses depois, meio grama. 60 dias ou 2 meses depois, 0,25 gramas. Passados os 6 meses, restarão 0,25 gramas de massa naquela amostra. Letra D, 0,25. Gostaram do nosso tema de hoje? Beleza. Vamos agora a algumas dicas de estudo. A nossa dica de estudo de hoje vai em 2 níveis. Procurem fazer muito mais exercícios, se puderem, a nível de vida média e de meia-vida, porque são os tópicos mais importantes do processo. Em função da meia-vida, procurem fazer exercícios de parte percentual e de número de átomos. E seria interessante, até como cultura geral, procurar textos e associações do uso da radioatividade na medicina. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Na aula de hoje estudamos a radioatividade 2. Observe que os cálculos matemáticos e os conceitos que nós trabalhamos hoje são muito importantes nesse processo. Faça uma revisão sobre esses principais conceitos: a velocidade de desintegração, a constante radioativa, a vida média e a meia-vida. Conhecemos a cinética das radiações. E enfatizem, então, a questão da meia-vida como o item mais importante desse processo. Aprendemos a datação ou cronologia. Veja a importância desse tópico em avaliar a idade dos fósseis e dos objetos. Bons estudos! Caro colega, nesse momento é importante o aluno trabalhar muito as questões relacionadas com a meia-vida dos elementos. E é importante você dar um toque neles e ênfase sobre a questão estatística da radioatividade, falando dos outros conceitos apresentados, mas
mostrando a importância da não precisão desses fatos. A datação de carbono é um dado muito importante também, e ele animaria a tua aula, mostrando essa contagem de tempo do processo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.